Olá, eu sou o Ayrton e no vídeo de hoje aqui no canal Cartoon Show, nós vamos analisar o iceberg de Clarence Otimista. Iceberg, caso você não saiba, é um estilo de vídeo onde é analisado algum assunto em camadas. Ou seja, vamos ver desde as curiosidades, teorias e mistérios mais simples, até as mais obscuras e sombrias que cercam esse programa. Bom, mas antes de tudo, eu peço para que você aí que se inscreva aqui no canal e deixe o like no vídeo. Isso é muito importante para que tenhamos vídeos com cada vez mais qualidade e frequência aqui no canal. Então, bom, agora vamos analisar o iceberg de Clarence Otimista. Clarence Otimista. Clarence Otimista é um desenho do Cartoon Network que conta a história de uma criança chamada Clarencio e as suas aventuras na cidade de Aberdale, junto com seus amigos Jeff e Sumo. Clarence Otimista ele estreou em 2014 e chegou ao seu fim em 2018, tendo apenas 3 temporadas. Controvérsias. Clarence Otimista é um dos desenhos que mais enfrentaram problemas ao longo de suas 3 temporadas, desde episódios registrando baixa audiência, reclamações de pais por causa do desenho comentar sobre temas LGBT e até mesmo a demissão de Skylar Page, o criador do desenho e dublador do Clarencio. Skylar Page ele foi demitido do Cartoon Network ainda na primeira temporada do seu programa, em 2014, após acusações de ter assediado sexualmente de uma artista de storyboard de Hora de Aventura. Após isso, o roteirista Spencer Hotbell ficou responsável pela voz do Clarencio no restante da série. Clarencio se passa nos anos 90. Isso é uma teoria que diz que Clarencio, na verdade, se passa no final dos anos 90. Isso porque no desenho nós podemos ver várias tecnologias dessa época, como DVDs, máquinas de VHS, Discmans, televisões de tubo e diversos brinquedos antigos como Tamagotchis, que são tecnologias que não são mais utilizadas nos tempos atuais, e algumas dessas nem sequer são mais fabricadas. Em Clarence Otimista, nós podemos ver também vários lugares que eram febre nos anos 90, como as videolocadoras, por exemplo, que eram lugares onde as pessoas iam alugar filmes para assistir em casa. Isso tudo nos indica que Clarencio se passa nos anos 90. Quem é Gilben? Gilben é um dos personagens mais estranhos de Clarencio. Ele, por algum motivo desconhecido, raramente se mexe ou fala algo. Ele sempre aparece totalmente imóvel no desenho. Apenas em alguns episódios ele acabou se mexendo, como por exemplo no episódio Os Milhões do Clarencio, onde nós podemos ver ele mexendo seu braço, comendo alguns adesivos em formato de estrela e falando "Ua". O Gilben ele possui habilidades telecinéticas e telepáticas, sendo capaz de se mover sem tocar em objetos. Nós podemos ver isso no curta Tome uma Bola, em que ele move a bola de um biboque sem mover o seu corpo. E no episódio Grandes Problemas em Big Pete, em que ele foi capaz de socar o Jeff sem mexer seus braços. Nesse episódio nós podemos ver que ele consegue conversar com seus amigos sem dizer nenhuma palavra, ou seja, telepaticamente, com sua voz sendo ouvida em suas mentes. No episódio Sábado na Escola, nós podemos ver que o Gilben possui uma coleção de cristais estranhos. E em um outro episódio nós podemos ver uma foto do Gilben, que possui uma descrição e uma língua estranha, que é provavelmente uma língua alienígena. Sim, a origem do Gilben pode estar relacionada com seres de outro mundo. O pai biológico do Clarencio. O Xadão não é o pai do Clarencio. Ele é o atual namorado da Mary, a mãe do Clarencio. O seu pai biológico, ao que tudo indica, é o ex-marido da Mary, o Damien. O Damien ele acabou aparecendo em uma foto no episódio Hora da Pizza. Damien é um cara que namorou várias mulheres em Clarencio, como a Kate Natureza e a Melanie Baker, a professora do Clarencio. Ele apareceu também no episódio Show do Rock. Ao que tudo indica, ele é realmente o pai biológico do Clarencio, apesar de os dois não serem parecidos. Crossover descartado com o titio-avô. Isso é uma teoria que diz que Clarencio teria um episódio crossover com o titio-avô. Isso porque no crossover de Steven Universo com o titio-avô, nós podemos ver no final do episódio o titio-avô com uma lista de crianças que ele já visitou e que vai visitar. E o próximo dessa lista é o Clarencio. Só que esse crossover ele nunca aconteceu. Nós não sabemos se eles realmente tinham a intenção de fazer esse crossover ou se isso era apenas uma piada. Over the Garden Wall e Clarencio se passam na mesma cidade.
Tem uma teoria bastante antiga que diz que Over the Garden Wall, ou Um Segredo Além do Jardim em português, se passa na verdade na floresta de Aberdale, a cidade de Clarence Otimista. No episódio O Amiguinho, tem uma cena em que o Clarence está enterrando um boneco. E no fundo da floresta nós podemos ver a silhueta do Wart e o Greg, os protagonistas de Over the Garden Wall. Uma outra conexão entre esses dois desenhos acontece no episódio final de Over the Garden Wall, onde o Wart e o Greg conseguem sair da floresta e retornar para a cidade. E é mostrado durante a noite a cidade onde eles estão. E essa cidade é na verdade Aberdale, a cidade onde se passa a Clarence Otimista. Há algumas diferenças na Aberdale vista em Over the Garden Wall, como por exemplo um estabelecimento que se tornou um prédio. Isso nos indica que Over the Garden Wall se passa no futuro de Clarence. E esse seria um dos motivos de nunca ter aparecido o Wart e o Greg em algum episódio de Clarence, já que eles naquele tempo talvez nem sequer existiam ainda. Mas como isso explica o fato de ter aparecido a silhueta do Wart e do Greg em Clarence? Bom, nós provavelmente nunca iremos saber. Clarence é uma história contada por eles velhos. Sim, isso é verdade. No episódio piloto de Clarence, nós podemos ver o Clarence, o Sumo e o Jeff sentados em um asilo de idosos, até que eles começam a discutir e o Clarence decide contar como foi que eles se conheceram. E então nós podemos ver eles três quando eram crianças na escola. E assim a série tem o seu início. Clarence tem síndrome de Asperger. Isso é uma teoria que diz que o Clarence tem síndrome de Asperger. Isso é um transtorno que afeta na capacidade de socializar e de interagir com outras pessoas. E isso explicaria o porquê do Clarence ser tão doido e diferente das outras crianças. O Clarence ele parece estar sempre com a cabeça em outro lugar, e muitas vezes tem comportamentos estranhos e muda de humor muito rápido. E isso tudo aconteceria porque o Clarence teria síndrome de Asperger, que é um dos graus do autismo. Mas claro, isso é apenas uma teoria. E ainda por cima uma bem viajada. A irmã do Gilben. Em um dos episódios de Clarence, nós podemos ver nos corredores da escola o Clarence conversando com uma menina que é muito parecida com Gilben. Ela tem os olhos e o cabelo muito parecido com o dele. E quando o Clarence começa a mexer nela, nós podemos ver que ela permanece imóvel sem falar nenhuma palavra. Isso tudo nos indica que ela é irmã do Gilben. Essa personagem ela nunca apareceu novamente na série, e também nunca foi mostrado quem são os pais e a família do Gilben. Andrew Jackson é um canibal. Mala Kevin é um menino muito estranho e misterioso. Ele apareceu no episódio Caça ao Dólar. Nesse episódio ele aparece agindo de forma estranha, e sendo grosseiro com os amigos do Clarence. Como por exemplo, o momento em que ele come uma nota de $20 do Clarence. Nesse episódio ele também fala frases aleatórias e sem sentido. Como por exemplo, Andrew Jackson é um canibal. Ninguém sabe o verdadeiro valor de um homem. E os teleguiados vêm aí. Nós não sabemos sobre o que ele está falando, e nem o motivo dele falar essas coisas aleatórias. O Mala Kevin ele nunca mais foi visto em Clarence Otimista, sendo esse episódio a sua primeira e última aparição. A sala do Clarence é para crianças especiais. Essa teoria diz que a sala do Clarence é na verdade para crianças especiais, ou seja, para crianças que possuem algum tipo de deficiência. Essa teoria diz que esse seria o motivo do Clarence e de todos os seus amigos de sala serem tão estranhos e diferentes. Como por exemplo, o Clarence que é muito imperativo e que possui uma imaginação muito fértil, e age muitas vezes de maneira estranha, sendo sempre visto como um menino esquisito pelos adultos. O Jeff que tem a cabeça quadrada e tem várias fobias e manias estranhas, como de limpeza extrema. O Sumo que parece ter dificuldades para aprender as coisas e que sempre age por impulso. E muitos outros colegas do Clarence que são muito estranhos. Mas claro, isso é apenas uma teoria. Jeremy, o irmão morto do Clarence. O episódio em sonhos é com certeza o episódio mais assustador de Clarence. Nesse episódio, o Clarence ele entra no mundo dos sonhos. E nesse lugar ele conhece um menino muito parecido com ele, chamado de Jeremy, que aparece dentro da casa do Clarence. A teoria diz que o Jeremy é, na verdade, o irmão gêmeo do Clarence, que acabou morrendo há muito tempo, e que agora seu espírito estaria vagando pela casa do Clarence, e visitando ele nos seus sonhos.
Essa teoria diz que esse seria o motivo de o Clarencio ter um beliche em seu quarto, já que o Clarence é filho único, e não teria motivo para ele ter um beliche no seu quarto, a não ser que ele tivesse um irmão. A morte do Jeremy teria sido um dos motivos que levaram ao divórcio da Mary com o pai biológico do Clarencio, que fez com que ela se mudasse para Aberdale. Nesse episódio em Sonhos, tem uma cena muito misteriosa em que nós podemos ver o Jeremy dizendo para o Clarencio por favor não me esqueça, e pedindo ajuda para ele. Bom, e esse foi o iceberg de Clarencio Otimista. Já conhecia todos esses mistérios do desenho? Tem algum que você conhece e não estava aqui nesse vídeo? Escreva aqui nos comentários para nós tentarmos desvendar os mistérios de Clarencio. E bom, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal e nem deixou o like no vídeo, eu por favor peço para que você aí que faça isso. Agora está aparecendo outros vídeos muito bons aqui do canal aí na sua tela. Veja se te interessar. E até o próximo vídeo. Falou!